Oi, gente! Começando aqui mais um episódio do PodSeg. Dessa vez vai ser um pouquinho diferente, porque infelizmente Laurinha não pôde estar presente. Mas eu tô aqui com dois convidados super especiais que aceitaram vir aqui bater esse papo com a gente pra trazer um pouquinho de mais de informações pra vocês a respeito da saúde no ambiente de trabalho. Vou pedir pra vocês se apresentarem um pouquinho, contem um pouquinho como foi a jornada de vocês, até onde, por que TST... Aliás, por que TST não, mas por que a segurança do trabalho, por que se envolver nesse meio? Conta aí um pouquinho pra gente. Quer começar? Meu nome é Jamile, né? Certo. Sou enfermeira, né? Hoje enfermeira do trabalho. Eu me formei em 2011. Não foi a primeira escolha, né? Na minha trajetória, mas foi algo que veio para mim como um presente e me apaixonei. Então eu procurei me especializar e hoje já atuo na área mais ou menos uns 9 anos. Uau! Muito tempo. Meu nome é Caio, tenho 21 anos, eu sou cria do IF. Cria do então, IF também, mais um aqui pra compartilhar com a assim que gente. funciona. Eu inicialmente também não tive interesse na área, e era como integrada, a gente tem que escolher um curso, e o curso que mais me familiarizei foi segurança do trabalho. Geralmente eu não gosto de exatas, ou pra segurança. Não gosto de prédios, então não vou edificações. Mas segurança do trabalho, quando eu finalizei, foi a área de paixão. Inclusive, foi quando eu fui reconhecer no curso, durante a trajetória, até sabendo o que era segurança do trabalho, né? Que a gente entra nessa perspectiva de entrar para sair das exatas e dos prédios, mas quando a gente conhece segurança do trabalho, a gente vê que é mais que Vai se uma apaixonando, atividade, né? é isso mesmo. E aí, como foi esse processo de depois de sair do IF? Tu já entrou encaminhado na área de trabalho? Já entraste trabalhando como TST? Eu gosto Como muito de foi contar isso? essa história. No meu último dia de estágio, que meu estágio foi no IF, então é importante a gente ter essa ideia que o estágio não forma a pessoa, é a pessoa que procura se aperfeiçoar. Meu estágio ele foi feito no IF, eu fiz voltado para a área de ergonomia. Sei. E no meu último dia de estágio, a Unimed de Caruaru entrou em contato comigo para começar a vaga de técnico de segurança. Caramba! Mas tu fez o estágio lá na Unimed? Não, eu fiz no IF. No IF. Foi. E Foi aí muito depois interessante. foi Aí chamado eu pela fiz a Unimed. entrevista simultaneamente. Aí no dia que eu terminei o estágio, eu comecei lá na Unimed. Caramba, que legal. E o teu processo, Top. Jamile? Como foi essa de se apaixonar, assim? Porque você falou que não era sua área de escolha de princípio, né? Não. Mas por que essa mudança, assim? Foi uma proposta, né, que apareceu para me retornar para Caruaru. Eu me formei em Recife e trabalhava em Recife, né? Aí apareceu uma proposta para me trabalhar numa clínica aqui em Caruaru, então eu ficava aqui em Recife. Esse jogo. Tendo essa troca, né? Isso, aí apareceu uma proposta de uma construtora e foi top, né? Eu iniciei como enfermeira, ainda não tinha especialização na época. Aham. E aí, com tudo que foi me apresentado, aquele mundo que eu não conhecia, né? Eu disse, não. Aí foi amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista, né? Geralmente quando a gente Vamos parte pra focar. prática. Vamos focar, vamos investir, vamos fazer pós, Aham. vamos fazer cursos, correr atrás e entregar o melhor. E aí, tá gostando? Tá valendo a pena? Não, vale muito a pena. Ter trocado Vale muito a de área pena, assim. muito a pena. Tá Minhas valendo a pena? amigas, quando me encontram, né? Aham. E aí, enfermeira do trabalho? Não. Não é? Porque tinha um trauma lá na faculdade. Mas esse trauma já foi, Foi superado. com certeza. Eu entendo. E aí eu queria saber de vocês mais um pouquinho, porque até agora nos episódios passados a gente não tratou sobre o SESMIT em si. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho qual o papel de um técnico, qual o papel da enfermeira do trabalho, nesse quesito dentro do SESMIT, o que vocês fazem, exatamente aí pra galera ter uma basezinha, como é que funciona. Sempre dou uma vez a você. SESMIT, Saúde e Segurança do Trabalho. Aham. Certo? Então, é a equipe que ela é responsável pela saúde do trabalhador daquele local, seja no hospital, seja numa empresa, seja na construção civil. Então, ela é composta por enfermeiro do trabalho ou técnico de enfermagem do trabalho, técnico de segurança, médico e engenheiro de segurança. Aham. Certo? Então, nem todas as situações teremos todos esses profissionais, tá? Porque não é obrigatório. Depende muito do grau de risco da empresa, do local. Depende muito do grau de risco e do quantitativo de funcionários, certo? Então, hoje, o enfermeiro do trabalho ou o técnico de enfermagem, ele é responsável pela saúde do trabalhador. Ele como é que eu posso dizer? Ele vai passar a estar
vigiando esse colaborador, certo? Ele vai ver, ele vai saber qual é se a equipe dele, né? Se os trabalhadores dele têm pressão alta, se são diabéticos, se tem algum problema, alguma comorbidade, entendeu? Vai ter também esse controle, né? Esse controle e também responsável pelas admissões, demissões e exames periódicos. A gente nunca pode deixar um exame periódico atrasar. Nunca. Não tem isso. Aconteceu. Não. Certo? Então tem que ser uma equipe que seja muito unida realmente vou dar um exemplo aqui, produção. Tá? Com a produção ali daquela empresa, para que aqueles colaboradores, eles realmente façam de fato, no tempo adequado, os exames periódicos deles. E eu acho que nem só no tempo adequado, tipo, mantendo, realmente respeitando essa periodicidade, mas também os complementares adequados para a função que ele exerce, né? Super importante. Mas eles não conseguem fechar aso sem esses exames complementares. Então, tipo, a gente manda realizar todos os exames, depois que os exames estão prontos, eles passam pelo médico do trabalho, aí o médico do trabalho avalia, faz a avaliação clínica. Vamos dar um exemplo aqui também, hospital. Hospital, tem pessoas que trabalham no hospital e trabalham em outros hospitais também, então é muito corrido. Então a gente tem que ter realmente uma flexibilidade e um ajuste muito grande com aquela equipe ali que trabalha, para que possa realmente os exames serem realizados no tempo certo. Entendi. Entendeu? Tanto os complementares como o ASO. Como o ASO em si, né? Isso. Importante manter esse controle. E aí, Caio, que até agora a gente não tratou sobre a segurança do trabalho no hospital. Queria que tu falasse mais ou menos como é o teu papel lá dentro, o que tu faz, quais são os desafios que tu tem lá. Sempre fico muito feliz quando eu falo sobre os assuntos. Eu gosto muito de sempre deixar bem claro o papel tanto do SESM quanto do Tec Segurança, que enquanto a enfermagem, no caso da onde eu trabalho, a medicina ocupacional, que a gente separa os setores em segurança do trabalho e medicina ocupacional para um melhor gerenciamento. Mas enquanto a equipe do SESM, do lado da medicina, está gerenciando e monitorando as atividades da saúde do colaborador, a gente está controlando o ambiente. Então, por exemplo, eles dependem muito das nossas atividades para poder gerenciar os atestados, os ASOs. Então, no gerenciamento de riscos, os técnicos eles acabam sendo a base para essas atividades. Então, como vocês sabem, né, deve ter comentado em alguns outros podcasts sobre o PGR, é o nosso pai, né? A gente usa ele para poder... A nossa base para tudo. Para poder controlar, mapear, monitorar e poder gerenciar essas atividades para poder ter um trabalho mais harmônico. E é isso que o técnico de segurança trabalha dentro do hospital. E é muito bom, eu gosto muito de ressaltar que no hospital não é apenas assistência à saúde. É muito mais que assistência à saúde. Tem cozinha industrial, tem manutenção, tem equipe de obras. Então, a gente tem como base, sim, a NR32, por exemplo, mas a gente tem que dar conta de gama de muitas atividades e gerenciar muitas coisas. Eu imagino. Então, a gente, como técnico, está na base do controle desses riscos para que eles nem ultrapassem e os trabalhadores consigam trabalhar de maneira sadia. A gente tem, recentemente, uma professora que ela trabalhou durante um tempo em hospitais, como engenheira de segurança de lá. E aí ela contava que era realmente uma loucura, assim, porque, querendo ou não, é muita coisa pra você dar conta. São riscos que você não vai conseguir controlar da forma que você deveria controlar, porque é incontrolável. Você tá lidando ali com doenças, você tá lidando ali com pessoas que entram e saem o dia todo, que você não sabe onde estão, que você não sabe onde esteve. Então, assim, eu imagino que deve ser uma loucura realmente ter que lidar e controlar tudo isso, né? Exato. E também é muito interessante porque a gente consegue perceber que dentro do hospital a ação de controle em si não só cabe a gente. Por exemplo, lá a gente trabalha muito com a equipe de controle de infecções, porque nossa atividade está diretamente ligada. Tanto para a segurança do colaborador, quanto para a contaminação no contexto geral. Então, realmente, é muito difícil. Eu imagino. Eu comecei e eu achava tudo sempre muito uma loucura, porque era muitas áreas pra gente sempre estudar, sempre estar pesquisando, mas no caminho a gente vai uma coisa nova, né? Exato. Sempre aparece uma exceção, ou sempre aparece um caminho novo, então a gente sempre vai se moldando, ou atualizando, ou se adaptando. É muito bom. Deve ser uma loucura, inclusive dentro da própria indústria também, né? Sempre aparecem coisas novas pra você estar tendo que lidar de tudo. A gente sempre diz que a gente não pode parar de estudar. Não pode parar de É correr verdade. atrás, não pode parar de se atualizar, porque senão... Você ficou pra trás, né? Acordei hoje uma nova resolução de uma ANR. É o que a gente trata muito aqui na segurança do trabalho, que todo dia você está tendo que aprender uma coisa nova. Isso. Se você não se manter atualizado, o seu diploma não valeu de nada. E aí você corre atrás, realmente, de fato.
A gente, muitas vezes, tipo, tô lá no meu local, lá, trabalho lá na minha sala, de repente eu recebo lá, do meu RH. Tá sabendo que não tô sabendo ainda. Não vi ainda. Não vi. Ainda nem acordei, mas vi alguma coisa. Ainda. Quando eu vou lá ver, tipo, doenças que entraram agora, que vai ser considerado doenças do trabalho. Meu Deus. E aí você tem que lidar com isso, gerenciar bem isso. Porque você vai pegar esse rol de doenças que muitas vezes você vai olhar assim e vai dizer, poxa, que loucura. cara, Como eu não é que vejo eu vou? isso bem Como? Mas, né, entrou. E aí Se tá entrando, então eu vou ter que ir. eu vou ter que trabalhar diante disso. Então, eu vou ver minha população, meus colaboradores, né? Ver se, de alguma forma, se enquadra ali, já trabalhar para poder prevenir, para que esses colaboradores não venham se afastar. Porque se eles se afastando, a gente tem que evitar o máximo, né? Que eles realmente venham a se afastar. Porque não é bom. Não é bom para empresa, ou hospital, ou indústria, Exatamente. ou construção civil, e também não é bom para o colaborador. Pra qualquer pessoa envolvida, O né? nosso INSS realmente hoje ele tá bem complicado. Ele é bem falho ainda, infelizmente. Era uma coisa que a gente tava vendo recentemente lá no curso, que são custos, né? Os custos de acidentes, os custos de doenças, custos pra tudo. E quando você vai partir pro papel, e que realmente, né, infelizmente não deveria ter, ou deveria ter, mas existem lá a tabelinha de custos sobre o que o colaborador perdeu, se ele perdeu um dedo, se ele perdeu a visão, se ele perdeu a visão de um olho. Infelizmente isso tudo é quantificado, né? E quando a gente vai pra ponta do papel, é muito mais benéfico você começar a prevenir, você começar a cuidar do que você ter que lidar com os custos futuros. Os custos das multas, os custos do FAP, os custos de uma indenização, os custos realmente do trabalhador, né, que vai perder alguma coisa, que vai precisar ser custeado por alguém. E sem contar nos custos de pessoal mesmo, né, que são os custos que a gente não consegue quantificar pro trabalhador. Exatamente. Eu sempre digo que, como eu falei aqui em off, saúde e segurança andam muito junto. Isso. Né? Eu não sei a realidade de Caio. Exatamente assim. Mas saúde e segurança andam muito junto. Se a segurança ela não funcionar, eu vou trabalhar muito mais. Porque somos um, né, de certa forma. Exato, por isso que a sigla é Saúde e Segurança do Trabalho, SST. Isso, tem que ser os dois. Tem que ser os dois. Sem um não tem o outro. Isso, se os dois se unirem para trabalhar junto, com a mesma visão, com o mesmo propósito, acabou-se. Tudo anda. Mesmo que a gente não viva num céu, no ideal, mas a gente tá vivendo na mesma visão. Exato. Procurando isso. Tá buscando o mesmo objetivo, né? Isso. Exato. E é aí onde entra uma aula que eu nunca esqueço, que Tatiana deu pra gente. Um beijo, Tatiana. Ela falou muito bem que a gente tem que entender que quando a gente sai do ambiente de faculdade, a gente tá entrando no mundo real, no mundo do trabalho. Então, por isso que é muito importante a gente ter essa noção sobre os gastos, porque a gente vai precisar apresentar... A gente tem um sentimento sobre, eu quero resguardar a saúde do trabalhador, mas eu preciso mostrar para a empresa o quanto isso é benéfico, o quanto monetariamente isso impacta. Exatamente. Por isso que a gente sempre tem que ter noção sobre isso, porque a gente vai trabalhar sempre ponderando nessa situação. Claro que a gente não queria quantificar, mas a gente vive num mundo que precisa ser quantificado. Então é sempre importante a gente ter essa noção que é para poder mostrar o quanto somos importantes naquele ambiente. Exato. Infelizmente, algumas empresas ainda não têm a cultura do SST, né? Que a gente fala. E que é extremamente essencial justamente para o nosso trabalho como agente do SESMIT. E a gente vai ter que realmente lidar com isso de quantificar, de mostrar realmente o prejuízo monetário que vai trazer para a empresa. Por isso que precisa ser quantificado. Mas, graças a Deus, eu acho que a maioria das empresas já estão aí entrando e vivendo na cultura do SST. E isso é muito bom. Facilita até o nosso trabalho dentro, né? Eu imagino que a gente estava conversando em um dos episódios passados com Mirelle. Não sei se vocês conhecem. Ela estava conversando com a gente que a empresa que ela trabalha... tem uma forma de incentivar o SST até para os próprios colaboradores, porque às vezes a empresa quer, mas o colaborador não quer, eu já sei fazer isso, eu já fiz por tanto tempo e nunca deu nada, não sei para que precisa, nunca me aconteceu nada, tô bem de saúde, tô bem de segurança.
de beneficiar realmente o colaborador. E a nossa profissão, como sendo do SESMIT, é sempre tendo que balancear isso, né? De estar sempre buscando jeitos e formas novas de inovar, de tentar fazer aquilo ser benéfico, de tentar fazer aquilo ser produtivo, não só para a empresa, mas também para o colaborador. Eu acho que com a entrada do E-Social, acabou que as empresas acabaram sendo forçadas a aplicar a segurança do trabalho, mas não conseguiram adaptar toda a outra cultura, sabe? Tipo, a gente entrou com o E-Social, antes era obrigatório, mas o E-Social gerencia melhor essas atividades. Então, entrou o E-Social, só que a empresa não tinha cultura. Aí faz por fazer, mas acaba não implementando a cultura de segurança da operação, que no caso é os colaboradores que estão lá no chão de fábrica ou no chão da assistência, fazendo as atividades, mas não tem essa visão, porque acaba que é muito normatizado. Tudo é feito muito a partir para cumprir norma e não para sua segurança em si. Isso, exatamente. Eu sinto que lá na assistência, focando, por ser um pessoal que já é da área da saúde, acaba que a gente tem um pouco maior de facilidade em relação à cultura de segurança. Já tem um conhecimento maior, mas né? o nivelamento de todo mundo sobre isso ainda um desafio. É um desafio que precisa ser lidado. Eu Exato. imagino que no chão de fábrica, realmente, de indústria, deve ser um pouco diferente essa situação, né? Porque a maioria das pessoas lá não tem o conhecimento necessário para entender do que a gente tá falando, do que a gente tá tentando prevenir. Muitas vezes realmente é um trabalho de formiguinha, entendeu? Então, assim, a gente tem uma equipe muito boa, né, que tá ali o tempo todo, né, tipo, nós temos profissionais o tempo todo, 24 horas, dentro da empresa. Então, eles focam realmente em estar instruindo, né, ali os nossos colaboradores para que eles possam realmente, de fato, entender o porquê de muitas coisas. Por que que eu tenho que estar usando meu protetor auricular o tempo todo? Exato. Né? Se eu não usar e ficar naquele ruído por muito tempo, por muitos dias, que meses, isso vai fazer, anos, né? o que vai acontecer com a minha saúde? Quais serão os danos que serão ocasionados para mim e que não são revertidos? Então, é um trabalho de formiguinha. É um trabalho de passar o técnico de segurança e dizer assim, epa, cadê? Entendeu? Então, assim, é um trabalho realmente em conjunto, né? Saúde e segurança. E um trabalho que cada dia mais, né, percebendo, vai tendo mais abertura, entendeu? A minha realidade, né, a gente tem uma abertura muito grande para poder realmente estar trabalhando de fato com eles. Bom, que coisa né, boa. fazendo os DS, ou DDS, né, da vida, para poder realmente estar instruindo eles. Sei. E a gente consegue ganhos com isso. E aí eu queria saber mais um pouquinho como é que realmente entra essa questão da saúde na segurança do trabalhador. Porque a gente tava conversando no episódio retrasado com o Lucas. E ele falou uma coisa bem interessante, que a maioria das pessoas fala que a sigla é Saúde e Segurança do Trabalhador. Mas ele gosta de dizer que é segurança e saúde do trabalhador. E eu queria saber como é que vocês acham, vocês, querendo ou não, sendo da área da saúde realmente, e o Lucas trabalhando imerso nesse ambiente de hospital, de tudo, como é que vocês acham que a saúde é apoiada pela parte da segurança? O que vocês acham que influencia uma com a outra? Como é que funciona isso na vivência de vocês? É como eu disse, né? Saúde, a segurança funcionando, o meu colaborador ele não vai adoecer. Ou pelo menos não vai sofrer um acidente. Pelo menos, né? Né? Vou dar um exemplo aqui. Trabalho em altura, por exemplo. Trabalho em altura tem que se trabalhar, tem que ter os exames para poder estar apto a exercer sua função de trabalho em altura. Tem que ter o treinamento, né? O NR35, para poder trabalhar em altura. Sim. E tem que estar equipado adequadamente para poder trabalhar em altura. Sim, com certeza. Então, no mínimo, para mim poder subir acima de 2 metros de altura, eu tenho que estar com cinto. Correto? Correto. Né? Então, se por acaso o meu colaborador ele está subindo ali, numa altura, e ele não está usando cinto, o técnico de segurança passa, vê, não faz nada. Né? Passa mais outra pessoa, o engenheiro de segurança, vê e não faz nada, e acontece um acidente, aí Falhou a segurança, falhou a saúde. Falhou a saúde. E eu também entendo que para poder ter um completo bem-estar de saúde, precisa ter fatores de segurança. Como, por exemplo, eu preciso ter segurança alimentar, segurança onde eu encontro, as condições de segurança precisam estar adequadas para poder, assim,
eu tenho um estado de saúde. Então, não é que um sobressai o outro, mas um precisa do outro para poder existir. Não é que eles trabalhem individualmente. Mas eu não consigo ter saúde se eu tiver, por exemplo, um ambiente precário de trabalho, se eu tiver um chefe muito abusivo, eu não vou ter saúde nesse ambiente. Então, todos esses fatores de segurança acabam juntando e criando o bem-estar de saúde. Que, inclusive, isso é uma coisa que entrou agora recentemente, né? De que os riscos psicossociais realmente viraram riscos psicossociais. É uma coisa que a gente precisa lidar, querendo ou não, no dia a dia. E eu acho que quando você falou, Jamile, das novas doenças que entraram, foram justamente dessas doenças psicossociais e da dificuldade que agora a gente vai ter para relacionar elas e realmente classificar como sendo doenças do trabalho, né? Porque eu acho que a mais simples de se diagnosticar como sendo trabalho é realmente a síndrome de burnout. Mas tem outras como depressão, ansiedade, que vai ser bem difícil da gente trazer, tá? Mas por que isso não é do seu dia a dia? Porque isso foi ocasionado do trabalho? E essa foi uma discussão que a gente tava tendo em sala que eu achei bem interessante. E eu queria trazer aqui pra gente também, pra gente debater um pouquinho do que vocês acham sobre isso. Se isso foi uma ideia boa, se isso foi uma ideia ruim, se vocês consideram isso ou não. Você lembra que eu já disse que vai ser um pouquinho difícil de relacionar, né? Mas eu queria que tu explicasse mais um pouquinho esse teu ponto de vista dessa situação. Quando a gente fala que fica um pouquinho difícil de relacionar, porque o nosso colaborador, ele não só é ambiente de trabalho. Exato. Tá? Ele é pai, ele é mãe, ele é filho. Então, ele tem um mundo fora do ambiente de trabalho dele. É verdade. Tá? Então, muitas vezes, o adoecimento dele não é pelo ambiente de trabalho. É por algo externo. Então, a gente tem que ter realmente um cuidado em relação a isso. Na hora de lidar, né? Na hora de lidar, na hora de conversar, entendeu? Eu sempre digo que eu trabalho, né, com uma pessoa, trabalha juntamente comigo, né? Ela na parte administrativa. Eu sempre digo que ela é os meus braços e minhas pernas, sabe? É uma pessoa maravilhosa. E ela tem o dom. Ela não é da área de saúde, ela é administrativa, só que ela tem um dom de acalmar quem chega lá nervoso, quem chega lá com crise de ansiedade. Entendo. Ela tem o respire pelo nariz, solta pela boca. A paciência pra lidar, né? Que eu olhar assim, não, nesse momento, porque ela não é muito paciente, não, mas nesse momento, ela fica paciente. Aí eu olhar assim, eu falo assim, menina... Me então, ensina. Assim, me ensina. Mas assim, a gente consegue acolher. É um momento de acolhimento. Qualquer um que chegue, que a gente venha perceber que, tipo... Chegou lá se reclamando de uma dor de cabeça. Dor de cabeça. Mas quando a gente olha, a gente já percebe um olhar diferente. A gente já percebe um nervosismo diferente. É esse olhar diferenciado. Que você precisa ter, né? Que você precisa ter. E isso no ambiente de trabalho, no hospital, na indústria, em qualquer local que você esteja trabalhando. É na sua função da área de saúde ou não. É essencial. Isso. Então, quando você percebe isso, então você traz essa responsabilidade. Não, eu tenho que resolver aqui. E a gente tenta entender se é realmente externo, se é interno, entendeu? Se tem alguma coisa a ver com o ambiente de trabalho ali ou não, entendeu? E como Por lidar com isso, que é complicado, entendeu? Mas, o ser humano, ele é multi, né? Ele tá envolvido... Né? Isso, ele tá ali tanto exposto a muita coisa, como também ele também recebe muita informação de muita coisa. Então, se ele vem de fora com algum problema, ou então ele leva para fora algum problema, a gente tem que saber diferenciar isso. Ao mesmo tempo que eu acho que é um desafio, eu acho que ela veio para dizer, sim, é importante a gente lidar com essa situação. Porque eu acho que até pós-pandemia esses fatores ficaram mais evidentes. E eu sinto, sim, que a entrada dessas questões dos riscos psicossociais é um fator que a gente olha e faz... Não é para ser ignorado, é para ser visualizado. Porque, assim, eu não trabalho com a gestão da saúde, especificamente monitoramento da saúde, mas a gente acaba estando mais constantemente com o colaborador. Inspeções diárias, GDS, a gente consegue visualizar um desgaste. E não necessariamente diretamente ligado ao trabalho, mas o trabalho como um fator desencadeador. Então, é muito importante que esse termo tenha entrado, essa situação tenha entrado para a empresa dizer, não, agora eu sou obrigado a tratar essas situações. Porque se não queria tratar antes, que é importante tratar, vai ter que tratar agora. Então, eu acho que essa situação veio para mostrar que não só os riscos químicos, físicos e biológicos são prioridade. A saúde mental também é prioridade. Também é prioridade. E eu concordo muito.
Até porque eu acho que, querendo ou não, o mental influencia muito no seu físico e fator de atenção, realmente, né? Porque se você não tá bem naquele dia, você não vai conseguir fazer as suas coisas com atenção. E eu acho que o fator de desatenção é o que mais gera acidentes dentro de Exato. qualquer área. Então, você não estando bem psicologicamente, você não vai estar bem para exercer sua função, consequentemente, você não vai estar exercendo sua função bem o suficiente para garantir que nada vai acontecer com você ou com aqueles que estão ao seu redor, né? É muito importante. Eu estava analisando sobre essa questão e estava pensando, né? Comentando com a equipe, que não sou apenas um técnico, somos 4. E a gente dizendo que era de essencial importância essa entrada, porque a gente via situações onde era limitado porque em algumas situações a norma prevalece e a gente tem que parar para analisar que o conforto, como citado na NR17, Também importa também muito. envolve a questão mental. Porque Isso. o que adianta eu ter conforto, mas não ter eficiência porque eu tô com um problema relacionado ao trabalho. Então é muito importante. Até, eu acho que essa questão da NR1 veio até para fortalecer o que trouxe na NR5 sobre o assédio. Então eu acho que tudo veio para se casar, para poder administrar melhor essa situação. É verdade. E quando a gente trata de CIPA também, uma professora falou em sala de aula e eu achei, assim, perfeitamente bem colocado. Uma professora não, aliás, Peplau, beijo Peplau. Ele trouxe em sala de aula que ele disse assim, eu já sabia que esse risco psicossocial estava vindo a partir do momento que eles colocaram a CIPA para tratar de assédio também, né? Então era uma coisa que a gente já podia prever que estava chegando, que ia aparecer pra gente ter que lidar também. Mais uma coisinha nesse meio, porque é muito abrangente, tem muita coisa, e agora chegou mais uma pra gente poder dar conta, né? Querendo ou não, tem que ser uma equipe bem grande pra poder dar conta de tudo isso. Inclusive, é um ponto a qual eu ressalto. Se, da mesma forma que os riscos, as questões estão crescendo, eu sinto que a equipe também precisa crescer. Não precisa estar limitado apenas ao enfermeiro, técnico, médico, engenheiro, mas talvez um psicólogo do trabalho, talvez um fisioterapeuta do trabalho, para agregar e ser mais fortificado o sistema de segurança do trabalho. Então eu devo trabalhar no céu mesmo. Acaba que você faz o papel de todo mundo, não, porque né? a gente tem esses profissionais. Tem! Nossa, então, muito bom, então. Entendeu? Então a gente Porque tem esse olhar diferenciado, a gente consegue esse olhar diferenciado. Que bom. Entendeu? Então, falando assim, eu devo trabalhar no céu. Eu ressalto também porque a gente tem uma psicóloga já do ocupacional e a gente vê o quanto o impacto dela causa no ambiente de trabalho. É muito importante. Porque é o profissional que vai administrar melhor essa questão da saúde mental. A gente aprende superficialmente, mas a gente aprende ao ponto de ser direcionado para outras profissões. Isso. Então, eu acho muito importante a entrada de novos profissionais nessa questão. Dentro do SESMIT. Regulamentados, Eu também acho, concordo plenamente. Dentro do SESMIT mesmo. Sim, a gente como tem equipe do profissionais, SESMIT. tipo, né? A gente tem hoje um fisioterapeuta, porque nós temos laudo ergonômico. Então, ele trabalha juntamente lá com a gente, no caso precise alguma uma consulta, de uma avaliação ergonômica, ou de uma avaliação realmente daquele colaborador, já se faz ele lá. Isso, entendeu? Nós temos um RH onde tem psicóloga, então, tipo, qualquer problema a gente consegue, né, tá resolvendo esse problema. Mas eu acho que esses profissionais diretamente ligados ao SESMIT, né, seria realmente um ganho. Um ganho, sabe, para a equipe em si. Com certeza. Torna mais robusto, né? Isso. O sistema. Você sente que o padrão de qualidade aumenta. Com certeza. Tá muito bom, mas aumentou. Pode melhorar também. Exato, exatamente. E falando dessa questão da administração de saúde, eu queria que vocês explicassem um pouquinho, principalmente tu e Jamile, em relação desse monitoramento. Como é que acontece? É só por meio do ASO? Como é que funciona? Porque eu lembro que eu faço estágio hoje em dia numa consultoria. Mas antes de estagiar na consultoria, eu trabalhava lá na CTR, não sei se vocês conhecem, o Central de Tratamento de Resíduos. E aí, quando eu fui entrar, eles pediram uma gama de vacina, de tudo, pra ter esse controle, né, que é super importante. E eu queria que vocês explicassem mais ou menos como é que funciona essa questão da gestão da saúde do colaborador dentro da empresa, realmente. A gente tem essa preocupação de estar solicitando todos os... cartão de vacina, né? Essa questão para saber se ele realmente está em dia. E nós temos campanhas internas. Por quê? A gente tem um problema hoje, dizer assim, ó, tem que tomar a vacina. Você tem que ir, né?
você precisa É estar... obrigatório. É obrigatório, vai lá, toma. Né? Então, a gente tem campanhas internas. Uhum. Nessas campanhas internas, a gente consegue estar fazendo esse trabalho. Uhum. Entendeu? De monitoramento. Vamos lá. Quem trabalha em altura, lá na empresa, tem que aferir a pressão 2 vezes por semana. Uhum. Então, se por acaso já tem uma pessoa que é hipertensa, então ela já vai para um quadro ali separado, diferente, entendeu? Já é um olhar diferenciado. Tem que medir a glicose também? Também, não para quem trabalha em altura, Uhum. mas a glicose, a pressão é mais é um fator mais tipo de realmente de controle, mesmo. controle de saúde, Uhum. entendeu? Que a gente faz de tempos em tempos. Entendi. E aí, sempre que o colaborador quiser, ele pode ir lá e fazer isso? Sempre. Sempre que puder, sempre, né? Sempre. Se por acaso ele chegar hoje, olha, eu não tô me sentindo bem, agora já ia frear a pressão. A gente tá frear a pressão. Vai lá na hora, tem como né? olhar a minha glicose? A gente olha a glicose. Na hora. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que eles têm total acesso ao setor. Entendi. E é muito importante esse monitoramento porque eu falo uma situação a qual aconteceu que quando ela realiza, na nossa equipe, é claro, realiza esse monitoramento e identificou uma situação a qual um colaborador desenvolveu algum tipo de lesão que não estava previsto. É aí onde entra a outra parte. Olha, vocês poderiam mapear e ver o que é que aconteceu nessa situação. E a gente viu que houve uma situação de sobrecarga, de atividade. Mas foi através do monitoramento que a gente conseguiu fazer esse controle. Uhum. A gente também tem um monitoramento, né? Que qualquer acidente que aconteça com o colaborador, qualquer acidente, seja ele fora ou dentro da empresa, a gente faz uma... Como é que se diz o nome? Uma ficha. De investigação. Uma investigação. Uhum. Isso. Né? A gente Isso é legal, né? Manter o qualquer controle. acidente, dentro Importante. ou fora. Porque, vamos lá, ele chegou pra gente com um atestado de dor lombar, porque ele levou uma queda em casa da escada. É importante ter esse controle, Então, a né? gente já sabe que ele teve aquele problema. E que isso pode, lá na frente, Acarretar acarretar em em alguma mais coisa. atestados. E aí, isso resguarda a empresa, né? De que não foi aqui no nosso ambiente que ele teve esse Mas problema. não só a empresa. Qual é o intuito maior, no caso, pra mim, lá, quando ele vem dessa forma? Eu já digo pra ele, assim, né? Já converso com ele, chamo ele, converso com ele. E digo assim, olha, vamos marcar um ortopedista? Né? Vamos marcar um ortopedista? Temos plano de saúde aí na empresa, então... Vamos, bom. Graças a Deus. Vamos marcar um ortopedista, vamos ver o que aconteceu, vamos ver se... Não, foi algo simples, ok, tudo certo. Mas se já for alguma coisa mais complicada, uma coisa mais séria, já vai se insistir, investigar, né? E já vai tratar. E é muito bom ter esse cuidado. Porque, sendo bem sincera, né? A gente conhece o nosso plano de vida atual. E isso não acontece em muitas empresas. Então, é A super palavra legal era vocês terem... relatório de acidente. Relatório de acidente. Lá no nosso se lembrei. chama FAT, que é Ficha de Investigação de Acidentes. Aham. A gente monitora também esses incidentes ou acidentes não relacionados a trabalho, mas que possam vir ter causado algum tipo de dano ao colaborador. Entendi. E aí, a gente tava tendo uma matéria recentemente que eu achei interessante trazer pra cá sobre isso, que é programas de saúde e trabalho. E tava sendo discutido de que essas diferenças realmente, por exemplo, no caso da vacinação, vai variar a vacina para cada tipo de função, para cada tipo de ambiente, né? E vocês que estão na área de saúde têm uma vacinas em específico que vocês precisam tomar para estar mantendo esse controle. E como é que vocês têm um jeito fácil, um jeito tranquilo de saber qual específico pedir, qual não específico pedir, quais os exames complementares que vocês vão querer nos ASOS, como é que funciona mais ou menos isso? Os exames, né? A gente tem o PCMSO, que é o programa, Sim. né? Da mesma forma que os meninos têm o PGR. e o PCMSO, ele é feito em cima do PGR. Então, depende dele. É ele que vai me dizer quais são os riscos que o colaborador está exposto. E aí o médico, quem faz esse programa é o médico do trabalho, Sim. certo? É ele que elabora, é ele que assina, é ele que é responsável. Então, de acordo com os riscos que o colaborador está exposto, a gente sabe quais ele faz a relação dos exames que é preciso ele fazer. Certo? Então, vamos lá. Alguém que trabalha na parte administrativa do DP, por exemplo. Ela não precisa fazer nenhum exame específico, só precisa passar pelo médico. Certo? Então, todo ano vai ter uma avaliação ali clínica, Sei. só pelo médico.
uma pessoa que trabalhe... E Jamile, a enfermeira da empresa, ela faz inúmeros exames. Inúmeros exames. Entendeu? Quais são os exames que você faz assim, só pra ter uma base? Hepatite, VDRL, hemograma, Caramba. glicose. Eu não faço áudio porque eu não estou exposta ao ruído. O ambiente do trabalho, ela não tem exposição ao ruído. Quando eu preciso entrar na fábrica, mas o tempo é muito curto. Eu entro na fábrica, faço a visita que precisa ser feita, mas aí eu saio, não preciso realizar esses exames. Eu acho que é isso. E eu fico muito feliz que existe essa aqui, porque é muitos exames, muitas vacinas. Eu imagino. Lá, por exemplo, tem uma coisa que é muito ressaltada em relação ao acidente, que é o acidente com biológico. E tem uns tipos de medicações que são profilaxias que devem ser tomadas. E toda vez eu fico, meu Deus, quais são? E tá lá a enfermagem de trabalho pra sempre estar lembrando a gente. Porque é muito especificação. E eu digo mesmo pra situação de exames, porque, por exemplo, para algumas situações são apenas exames com médico e outros são diversos outros exames que eu fico, meu Deus. O que tá acontecendo? Como é que é isso aí? Ainda bem que existe toda essa equipe para monitorar, viu? Que bom. É. Eu acho que, assim, a equipe, não só do SESMIT, mas em si, da saúde do trabalho é super importante. Porque a gente, como técnico, a gente não vai conseguir saber de tudo. A gente não vai conseguir dar conta de tudo. Então, ter profissionais como vocês, que são específicos não só para cuidar dos trabalhadores, mas para cuidar da gente também, é super importante. Porque, realmente, é muita coisa pra gente dar conta. E, às vezes, a gente acaba esquecendo dos próprios técnicos e dos próprios profissionais de saúde. Então, é super legal isso. Eu gosto bastante. É um complemento. Um completa o outro. Exato. De novo, saúde e segurança, né? Exato. Sempre andando juntos. Sempre. Se não andar junto... Não funciona. Não funciona. Mas se andar junto... Exato. Tudo se encaminha. Tem uma sincronia ali, entendeu? Então o negócio realmente caminha. Faz o SESMIT parecer o mais ideal possível, né? Porque a gente sabe que tem o que a gente aprende e o que é a realidade. Isso. E quando eles trabalham em sincronia, faz com que a gente tenha o mais próximo daquilo que a gente lia, daquilo que a gente aprendia. Então, da perfeição imagino... que a gente busca, né? Exato. Porque é realmente uma busca incansável atrás de conseguir aquilo que a gente estuda, aplicar aquilo que a gente estuda na realidade. Que quando a gente parte para a parte do trabalho prático em si, a gente vê que é muito diferente daquilo que a gente gostaria que fosse. Então, ter essa equipe que é tão sincronizada nisso facilita muito o trabalho, facilita bastante. Eu queria conversar com vocês uma parte mais de curiosidade minha e eu acho que do pessoal que tá assistindo também. Como é que funciona esse caso de, por exemplo, tudo bem, a gente sabe como funciona o acidente de trabalho, mas em relação à doença do trabalho, como é que funciona isso dentro do teu campo de visão, como sendo enfermeira dentro da indústria, e do teu campo, estando dentro de um hospital que convive com tantas doenças, como é que funciona essa questão de você realmente saber, isso aqui é uma doença do trabalho, isso aqui não é. Como é que vocês lidam com isso? Como é que faz quando é identificado, quando não é? Como é que funciona esse processo? Isso é um trabalho em equipe, né? A gente precisa do médico. Nessa situação aí, eu preciso do médico. Eu preciso que ele esteja ali comigo, tá? Porque ele vai avaliar, ele tem um olhar, né? Pra saber realmente, pra poder identificar, né? E o nexo causal. Eu apresento uma doença, tem nexo causal com o trabalho que eu desenvolvo? Não tem. Então, mesmo apresentando aquela doença, então ela não se caracteriza de doença do trabalho. Ou doença ocupacional. Sei. Tá? Mas tem nexo causal? Então, o que é que eu tô fazendo? O que é que eu tô... com o que é que eu tô trabalhando para estar desenvolvendo essa doença? Então, o médico, ele é essencial. Nesse momento. Ele vai ser essencial. E é justamente isso. Ver se tem realmente nexo causal ou não com o que você trabalha, com a função que você exerce. Entendeu? E é muito interessante porque nesse processo a gente tem, por exemplo, o perfil do colaborador e todo o seu ambiente. Então a gente vai analisar os exames. Já davam algum tipo de pré-condição para esse fator? O ambiente de trabalho, ele tem fatores que possam vir a desencadear essa doença? Sim. Então, é um trabalho muito em conjunto porque
é como diz, né? Eu não sou legalmente habilitado para essas informações. Então, acho que trabalha muito nessas questões, mas sem tirar um ao outro. Porque acho que precisa entender se o ambiente propiciou isso, ou se ele já tinha uma pré-condição, se já era da saúde dele. Então, por exemplo, ele desenvolveu aquela doença. Mas devido a gente já ter mapeado anteriormente, a gente sabe que é uma doença degenerativa de histórico de família. Então, a gente sabe que não vai estar relacionado com o trabalho. Mas vai ter todos esses fatores e todas essas pecinhas pra gente ir encaixando. É literalmente uma investigação. Tem todo bem um trabalho de detetives. investigação, né? E a equipe junto. O médico, a primeira coisa que ele vai perguntar é: cadê o técnico? Pra me saber se por acaso tem alguma coisa a Se ver tudo ou isso não. é realmente, né? Isso. Se eu entendeu? não me engano, eu lembro que a gente estudou a diferença entre doenças do trabalho e doenças profissionais. Se eu não me engano, são as doenças profissionais, que são as que você é diagnosticado com aquela doença, você já sabe que veio do seu trabalho, né? Porque já estão ligadas uma com as outras. Por exemplo, a silicose é uma delas. Do cimento. Isso, cimento, cerâmica, mármore, tudo Isso. que mexa com realmente Pó, com esse tipo de pó. isso, exato. E aí a gente já sabe que veio derivado do trabalho. E eu queria saber, no ambiente de vocês, qual é a que, se já foi identificada alguma doença do trabalho, se não foi, e se foi, qual é a que vocês mais veem presente, assim, no campo de vocês? Hoje a nossa luta maior, né, é em relação às lombalgias, Sim, super importante também. entendeu? Tenho que concordar. Eu não tava até pensando, mas é a mesma situação. Você falou e é 100% Quer isso. dizer, já está indo para outro mesmo caminho. E engraçado, né, que... desculpa interromper, Não, mas distantes, como indústrias Então, e áreas tal, são mas estão diferentes. sempre relacionadas a doenças muito semelhantes. Como pode dar continuidade. Hoje é as lombalgias, né, devido à posição do trabalho, né, as máquinas, né, a manipulação em si, né, do seu trabalho ali. Então, a gente tem essa preocupação maior, né, tá desenvolvendo técnicas, por isso a gente tem realmente uma avaliação ergonômica. Por isso que tem também o fisioterapeuta lá dentro, né? Para poder estar fazendo o possível para que realmente a máquina ela venha se adaptar ao colaborador, não ao colaborador. A ela, isso é importante, E aí a gente né? evita com que ele venha realmente a desenvolver, né, alguns problemas de coluna, né, que venham apresentar e na maioria das vezes, infelizmente, acabam se afastando. Eu tenho que concordar que, no caso do nosso setor, não está relacionado diretamente a máquinas, mas sim a processos. Por exemplo, jornadas sentadas, jornadas em pé, jornadas, por exemplo, a assistência trabalha muito com decúbitos, transporte de pacientes, então acaba que todos esses fatores geram doenças osteomusculares ou lombalgias, e isso realmente é uma das maiores preocupações, e é o que a gente estuda muito com frequência, a ergonomia em contexto geral, porque a gente sempre tenta ver em algum ponto otimizar o processo. Ou tornar o processo com melhor qualidade para evitar esse dano, mas é um fator que também nos acompanha. Que, inclusive, eu acho que os riscos, né? Um dos riscos mais difíceis de você controlar é realmente a questão da ergonomia. Exato. Porque você não tem como mensificar aquilo, você não tem como mensurar um dado quantitativo de, se eu fizer isso, com certeza eu vou acabar com isso. Não tem como você saber. Muito do estilo de vida Exato. do colaborador. De questão de Certo. postura, Exato. Tudo de isso. frequência, de vida ativa fisicamente ou não, né? Isso. Isso você não tem o controle. Um colaborador que ele se abaixa, né? Mas ele já tem um condicionamento físico, ele faz academia, ele faz atividade física, ele já sabe como é que ele deve se abaixar, ele conhece o seu corpo, a sua postura que deve, para não O lesionar. quanto de peso ele aguenta ou não. Isso, então, ele faz aquilo ali 20 anos e não apresenta nada. Mas o colaborador que não faz nada disso... Aí fica né? difícil, Com né? 2 meses, 3 meses, ele já tá com a mão nas costas. Já não aguenta mais. Então é complicado. É difícil mesmo. Até para a própria cultura individual do colaborador em relação à segurança da sua saúde. Que, já saindo um pouco da produção, uma pessoa que a gente fornece, por exemplo, apoio de mousepad, apoio de pés, apoio de monitores, e a pessoa se sente de maneira inadequada, jogada vai dentro do ambiente, adiantar. a gente não vai conseguir controlar essa situação. É literalmente questão de hábitos, de Depende cultura. muito também do colaborador, Exato. né? Nessa questão de ergonomia, principalmente, depende muito do colaborador estar interessado em ajudar ou não ele mesmo. Exatamente. E aí, além disso, eu acho que também
é muito importante a questão do, como você falou, que é difícil da gente lidar de a máquina se adaptar ao colaborador, então o processo se adaptar ao colaborador e não o colaborador se adaptar à máquina e ao processo. E isso é um trabalho bem difícil para quem tá de dentro do SESMIT, né? Pra você ter realmente essa linha de pensamento e de conseguir realmente fazer essa adaptação é muito complicado, é muito difícil. Eu queria também saber um pouquinho de vocês se tá valendo a pena esse meio, principalmente de você que não queria tanto, mas que tá aqui agora, tá valendo a pena, os prós e contras, como é que tá funcionando isso? Vale muito a pena. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Não é fácil. Como qualquer área. Eu imagino. Não é fácil. Entendeu? Mas foi uma escolha. Foi uma escolha. Quando eu me formei, eu escolhi logo a obstetrícia, porque é minha paixão, minha primeira paixão. Né? Aquela paixão realmente que não está amadurecida ainda. Né? Eu digo que a obstetrícia foi minha paixão. A enfermagem do trabalho, saúde do trabalhador, foi meu amor. Então já veio para uma pessoa já amadurecida, com outra cabeça, né? Com outro propósito. Então hoje eu agradeço muito. Que bom. Agradeço muito ter conhecido a enfermagem do trabalho, realmente como ela é. A realidade de faculdade, instituição, é muito diferente daquela que você lida no dia a dia. Então, eu agradeço muito, né, eu ter conhecido. O pessoal, minha família hoje pergunta a mim, Jamile, tu gostarias? Não. Não, eu me achei aqui. Eu me achei, eu me encontrei. Superei os traumas e me encontrei. Quando eu comecei a trabalhar como enfermeira do trabalho, eu ainda mesclava, né? Ficava como enfermeira do trabalho e como enfermeira obstetra. Prestava consultoria, né? Mas aí chegou um momento assim, olha, eu não tô fazendo nenhuma coisa nem outra. Então, ou eu me dedico a uma coisa ou a outra. E aí, isso é como eu disse a você. A obstetrícia foi a minha paixão. Né? Foi aquela quando eu saí da faculdade, eu disse, não, eu quero isso pra mim. Mas a enfermagem do trabalho, a saúde do trabalhador, ela veio com amor, amadurecido. E de fato ficou. Chegou no coração, né? E ficou lá. Vale a pena. Vale a pena você perceber que você consegue desenvolver um trabalho bem feito. Vale a pena você saber que você, juntamente com a sua equipe, você não trabalha só. Exato. Você nunca vai conseguir trabalhar só, mas juntamente com a sua equipe, você consegue desenvolver um trabalho que você olha assim, eita, tá dando certo. Eu tô afetando a vida positivamente dessa pessoa, né? Você lançar um projeto ser aceito, e você assim, olha, no final dele, valeu a pena. Valeu muito. Parabéns. Parabéns. Eu digo mesmo em relação a isso, eu olho pra trás e lembro daquele caiu no 9º ano e não me arrependo. E se fosse voltar várias vezes, eu colocaria segurança de trabalho. Me encontrei, é uma paixão. Atualmente eu faço enfermagem, mas já penso em migrar pra enfermagem de trabalho também. Olha! Mas é uma paixão. É você reconhecer que você está em um ambiente, você não está agindo de maneira pontual, você está agindo para um bem maior. A gente está trabalhando com a vigilância em saúde no contexto geral e aquilo, nossas ações, elas impactam no global. Então, se a gente não administrar as coisas, não gerenciar esses riscos, não vai ter impacto no ambiente e no contexto geral. Então, a segurança do trabalho, para mim, é uma paixão e onde eu ando, eu vejo segurança do trabalho, onde eu falo, eu coloco segurança do trabalho. Muito, a gente fica um pouco chato. Fica. Em todo lugar que eu entro, que eu vejo, eu fico procurando as coisas assim, cadê? A gente fica um pouco chato. Eu teve que colocar a cerâmica da minha casa, eu fiz ele comprar o cinto, colocar a capacete. Botar uma máscara aí, por favor. Quais os exames dele? É muito assim. Pior que sim, você tá? acaba amando e se apaixonando completamente. E você pelo começa cuidado. a ver em tudo. Porque querendo ou não, tá em tudo, realmente, né? Tá em todo canto que a gente vê, tem segurança de trabalho, porque em todo canto tem trabalho. Exato. Isso então, em todo canto a gente vai ser essencial pra estar lidando, pra estar ajudando com aquilo ali. E foi uma coisa que a gente falou muito no episódio com o Peplau, que ele tava falando que ele queria fazer alguma coisa para que ele ajudasse pessoas, para que ele mudasse vidas. E aí eu vejo muito como a nossa profissão mudança de vida realmente.
porque a gente vai estar ali garantindo que o processo de uma vida, porque querendo ou não, um trabalho leva uma vida, principalmente agora que vai demorar um pouquinho mais pra se aposentar, né? Mas o trabalho ali leva uma vida e vai estar mexendo com toda a saúde, porque querendo ou não, é onde o colaborador vai passar grande parte da vida dele, vai ser dentro de um ambiente de trabalho. Então, a gente facilitar isso, a gente garantir a segurança e a saúde de formas conjuntas é essencial, porque você tá ali mudando vidas realmente, né? Você tá facilitando vidas, você tá não só a dele, mas de uma família também por trás. Exato. Então, é todo um contexto que a gente tem que estar tomando conta. E é de essencial importância a gente, porque nesse processo de aposentadoria, ele vai ter seus altos e baixos em relação à segurança. Então, ele uma hora vai querer fraquejar no sentido de proteção individual, no sentido de obedecer os sistemas, então a gente tá lá para sempre lembrar ele. Você precisa continuar, que é para poder entrar sadio e sair sadio. E sair sadio, exatamente. Bom, eu queria agradecer muito a participação de vocês aqui. honra. Foi muito importante, foi muito gratificante Obrigada pelo conversar com convite. vocês. Obrigada por terem cedido um tempinho, obrigada por estar presente aqui, por ter trabalhado de madrugada e por estar aqui. Então é isso, a gente fica encerrando o episódio por aqui. Obrigada a vocês por assistirem, nos sigam nas redes sociais, acompanhem os outros episódios e assistam os outros episódios se vocês não assistiram. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.